Olá, meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial. Sou contadora e advogada. Hoje nós vamos seguir os nossos vídeos falando sobre o impacto por causa do coronavírus nas relações de trabalho e vamos falar sobre o teletrabalho. A medida provisória 927, ela vem trazendo a possibilidade do empregador alterar o contrato de trabalho do funcionário para o teletrabalho, que é o trabalho residencial, que é o trabalho à distância, tá? Logo no começo, quando saiu a medida provisória em março, teve algumas pessoas que ficaram com dúvidas em relação a isso. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda tem essa dúvida, o teletrabalho não é o telemarketing, é o trabalho à distância, o trabalho de casa. Então, a medida provisória 927, ela autoriza que o empregador, à sua vontade, sem precisar da concordância do empregado, ele altere o contrato de trabalho do funcionário de presencial para esse home office, para esse trabalho em casa, esse trabalho à distância. Basta ele comunicar ao funcionário com 48 horas de antecedência, e essa comunicação pode ser tanto por escrito quanto por meios eletrônicos, né? WhatsApp, e-mail. Ele está comunicando ali que a partir daqui a 2 dias o trabalho dele passará a ser em casa. A medida provisória, ela também aproveita para poder passar aqui em relação a como é que vai ser esse teletrabalho, porque às vezes esse empregado ele não tem os equipamentos em casa. Então vamos usar o nosso exemplo de contabilidade. Digamos que os meus funcionários não tivessem um computador em casa, não tivessem uma internet boa em casa. Então a medida provisória ela vem explicando que o empregador, no seu o artigo 4º, tá, que fala sobre o teletrabalho, e aí o seu parágrafo 4º, ele fala, na hipótese de um empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e a adequada prestação de trabalho, o trabalho remoto ou do trabalho à distância. Aí vem os incisos: o empregador poderá fornecer o equipamento em regime de comodato. E aí vem o inciso 2º, na impossibilidade de oferecimento de regime de comodato, de que se trata o inciso 1, o período da jornada do trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. Se vocês repararam, esses incisos eles ficaram ali um pouco estranhos, parece que ficaram mal redigidos. Então, eu vou explicar para vocês o que, na verdade, na minha opinião, que eles quiseram dizer. Então, vamos lá. Eu estou colocando os meus funcionários para trabalhar em casa e aquele funcionário, como aconteceu de fato aqui na prática, alguns funcionários não tinham computadores, não tinham um computador bom, e tem empresas também que preferiram até disponibilizar os próprios computadores com receio de vírus, né, por causa dos dados e tudo mais. Então eu vou estar disponibilizando o meu equipamento, o equipamento do meu escritório, em comodato com esse funcionário. O que significa comodato, Ana? Comodato é empréstimo. Eu estou te emprestando esse computador, ele está sob a sua responsabilidade, você vai levar para ele, para casa, para trabalhar com ele, e você tem que cuidar e você vai ter que me devolver ele nas mesmas condições que eu estou te emprestando. E se esse empregado precisar aumentar a sua internet, ou tiver alguma outra despesa, o empregador ele tem que reembolsar esse empregado, tá? Então, se alguém precisar aumentar a internet, eu tenho que pagar a diferença dessa conta de internet que ele tem hoje. Se precisar comprar algum equipamento específico, o empregador ele tem que comprar. E o que ficou mal redigido, que deu uma interpretação bem ruim, causou um pouco de polêmica, que na minha concepção é só realmente por ter sido feita, né? Essa medida provisória foi feita realmente às pressas, correndo. E aí ficou ali meio fora de contexto, porque a gente estava falando, se o empregado não possui equipamento, aí vem o inciso 1, o empregador pode fornecer, inciso 2, na impossibilidade de fornecer, esse empregado vai ter jornada. Então ficou esquisito. E isso causou um pouco de polêmica, por quê? Entenderam, né, a maioria das pessoas que foram pela literalidade da lei, ou seja, pela letra fria, exatamente do que está escrito aqui, se eu empresto o meu equipamento para o meu funcionário, ele não tem hora extra, ele não tem controle de jornada, ele não tem direito de jornada. Se eu não empresto, ele está usando dele, aí sim ele tem jornada de trabalho. Isso na prática não tem o menor cabimento, não tem lógica. É óbvio que para poder ter jornada ou não ter jornada vai depender do controle.
assim como é feito com os funcionários que não estão sujeitos à jornada de trabalho, que estão lá no artigo 62 da CLT, e eu vou usar um exemplo para vocês entenderem assim de forma prática. Por exemplo, um motorista ou um vendedor externo, ele está lá no artigo 62, inciso 1º, os trabalhadores externos não estão sujeitos à jornada de trabalho. O que isso significa? Se eu não controlar a hora que ele começa, a hora que ele sai, a hora que ele para almoçar, como é que eu vou pagar a hora extra? É impossível. Só que na prática, se esse empregado ele tem que passar todos os dias na empresa antes de começar a sua jornada e no final do dia ele também volta à empresa, seja para pegar um veículo da empresa, seja para uma prestação de contas, eu tenho como controlar a jornada dele de início e de término. Eu só não tenho como controlar a hora que ele parou para almoçar, se ele tirou uma hora ou não. Mas eu estou tendo esse controle. Então aqui para o teletrabalho, para o home office, é a mesma coisa. Existem vários colegas que comentaram que estão fazendo reuniões no início do dia para passar as metas e no final do dia para uma prestação de contas ali de tudo que foi feito. Óbvio que isso caracteriza sim um controle de jornada. Eu estou estipulando o horário, estou fiscalizando o horário que ele está iniciando. Eu já ouvi colegas falando até que pedem o funcionário para ligar a câmera do computador para ver se ele de fato está trabalhando, porque como na empresa tem câmera e não haveria problema algum de pedir para ele ligar a câmera do computador. Isso realmente, ao meu ver, é um extremo e é um controle de jornada. Se você está controlando a jornada, óbvio que sim, vai ter horas extras, tá? Independente do equipamento ser da empresa ou equipamento ser do funcionário. Ao meu ver, o que vai determinar se há hora extra, se há jornada, é a forma que você está passando para esse funcionário trabalhar. Porque no meu caso, por exemplo, eu não faço esse tipo de controle, a gente passa a demanda de trabalho, que é uma demanda razoável para ele fazer no dia dele. Digamos, do jurídico, por exemplo, que apesar dos prazos estarem suspensos, a gente está cumprindo os prazos para quando voltar não estar sobrecarregado, é aquilo que eu sei que é normal, que a pessoa consegue cumprir nas 8 horas de trabalho dela. Agora, se ela está iniciando 9 horas e terminando às 6, se ela está iniciando 10 horas e terminando às 7, eu não estou fazendo esse controle. Então, por isso que não há esse controle de jornada, não há essa hora extra. É o que realmente é uma demanda razoável. Em relação a depois futuros problemas com horas extras, há também um questionamento de que quem tem que provar que fez hora extra ou que não fez, seria a empresa ou seria o empregado? Sinceramente, ao meu ver, seria o empregado, porque é muito mais difícil para a empresa fazer provas de fato negativo, de que ele não fez. E sim do empregado, ele está ali juntando provas de que a demanda dele aumentou comparado ao que ele trabalhava na empresa, né? Que a demanda dele está muito maior. Então, essa questão de que se tem jornada ou não tem jornada do teletrabalho, na minha concepção, depende de qual a forma que você contratou com ele. Se você combinou com ele que eles têm que estar à disposição naquele horário de trabalho, o telefone tocando, você liga para ele, ou se você deixou realmente ele livre e só está passando a demanda e pedindo que ele cumpra aquela demanda que sabe que é razoável. E também teve um pouquinho de polêmica em relação ao parágrafo 5º, porque ele fala assim, ó, o tempo de uso de aplicativo e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão e de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Para mim, esse parágrafo ele não está mal redigido, mas muitos colegas entenderam que, primeiro, a medida está dizendo que não tem jornada e aquele que ele diz que tem jornada não vai ter hora extra, e não é isso. Na minha concepção, o que ele está dizendo é o seguinte: se o tempo de uso de aplicativo e programas de comunicação fora da jornada, ou seja, eu tenho o hábito de olhar os meus e-mails às vezes à noite, às vezes até de madrugada acordo, lembro lá de olhar, ficou muito acumulado porque eu recebo quase 200 e-mails por dia. E aí, muitos deles eu encaminho para a minha equipe, que é alguma tarefa para eles fazerem. Às vezes 2 da manhã, às 3 da manhã. E isso sempre fiz, porque eles vão chegar no horário de trabalho dele e vão olhar o e-mail. Eles não vão me responder de madrugada. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar? Então, o que esse parágrafo ele quer dizer é
Se esse funcionário, por um acaso, ele olhou aquele e-mail, se foi enviada uma mensagem no WhatsApp, por telefone corporativo do escritório, que está com esse funcionário que está home office, às 7 da noite, por exemplo, o horário dele era até às 6, e ele respondeu, isso não caracteriza que eu estou exigindo dele sobreaviso, prontidão, não vai caracterizar essa hora extra. Agora, ela também fala aqui, exceto se houver previsão de acordo individual ou coletivo. O que significa? Quando eu coloquei esse funcionário home office, se no meu acordo com ele eu falei, olha, eu estou te colocando home office, mas eu quero que você fique à minha disposição. A hora que eu te mandar mensagem, você tem a obrigação de me responder. Percebe como mudou a situação? Óbvio que se eu estou exigindo, olha, se eu te mandar mensagem sábado, domingo, você tem que responder. Se ele não me responde, ou não foi feito um acordo antes, mas se ele não me responde, eu cobro. Você não está me respondendo, você tem que responder. Eu estou exigindo dele que ele fique realmente de prontidão à minha disposição. Então, eu tenho que pagar essas horas extras para ele. Então, o que esse parágrafo, na minha concepção, ele quer dizer é, se ele quis responder uma mensagem, ele respondeu uma mensagem de uma forma esporádica, isso não caracteriza. Diferente também, que já aconteceu comigo, e eu já falei com a funcionária de que o horário começa às 8. Todo dia, às 7 da manhã, ela me manda mensagem, falando de trabalho. Falei, olha, você está fazendo hora extra, porque todo dia você está iniciando uma hora antes. Por mais que eu não tenha combinado de ser cumprido o horário, eu tenho passado a demanda, mas tem aqueles funcionários que aproveitam que estão em casa e se empolgam e acabam querendo fazer muita coisa, não querem deixar nada para amanhã. Aí começa mais cedo, vai até as 8 da noite e ele está te passando mensagem, você está vendo o que está acontecendo. Você, empregador, tem o dever de alertar e pedir que não faça, já que não quer que faça as horas extras, ou se estiver fazendo, de passar a computar aquilo dali como hora extra e está pagando esse funcionário. Ou no mínimo que sente com ele e conversa, olha, você está começando às 7, terminando às 8, mas durante o dia você tira 2, 3 horas de almoço, você está parando, porque você está extrapolando a sua jornada e muito, até porque a legislação só permite que o empregado faça 2 horas extras por dia. De 7 às 8 da noite são 13 horas de trabalho. Então extrapola muita coisa. Então fica esse alerta para os empregadores, tá? De estar ali vendo como é que você está fazendo esse trabalho home office, como é que você está exigindo desse empregado. Você, por receio dele não estar trabalhando, está severo demais em relação à sua cobrança? Porque, na minha concepção, pelo menos no meu trabalho, eu sempre vejo a produção. Porque tem trabalho para fazer, não falta trabalho para fazer, e está sendo cumprido. Se está sendo cumprido, está fluindo, o que não pode é isso, ele pegar e ficar querendo fazer tudo num dia só e fica até sobrecarregado, a não ser que ele fizesse isso num dia e no outro dia ele começasse a trabalhar após o meio-dia, de sempre observar e conversar, de apesar de não estar perto do seu funcionário, não estar ao lado dele, mas mesmo que à distância, você ter essa proximidade, você ter esse diálogo. Se você não faz isso pessoalmente, se você tem os seus coordenadores, os seus supervisores, os seus gerentes, que estejam observando isso, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, deixar nos comentários se você tem alguma pergunta ou alguma sugestão, tá? Até o próximo vídeo.